Olá pessoal, é bom estar com vocês aqui e esse é um novo projeto para um grupo novo também aqui no canal Recapitulando o 7. Eu quero convidar que você indique amigos, convide amigos para se inscrever aqui no canal, clicar no sininho e participar conosco da recapitulação de Escola Sabatina dos Jovens. Esse é um projeto novo e a gente conta com você. E temos uma pessoa também nova aqui, mas é o João. E aí, João, você é de onde? E aí, galera, tudo bem? Meu nome é João. Eu sou aqui de São Paulo, né? Então um pouquinho distante aí de vocês. Mas a ideia desse projeto é que alcance o Brasil inteiro. Que todas as pessoas possam conhecer ali aqueles jovens, né, que estão querendo alguma coisa diferente sobre a lição. Aqui você encontra isso, né? Aqui no canal Recapitulando 7. E a lição de Escola Sabatina Jovem traz um tema interessante esse trimestre, né? Esse terceiro trimestre. É o Fundamentos do Discipulado. E, João, essa visão geral aí do discipulado. Discipulado é um desafio, sim ou não? Sim, discipulado é um desafio. A lição ela deu uma mudada, né, desde o trimestre passado para esse trimestre. Na verdade, no trimestre passado ela deu uma destoada, porque antes a gente seguia a lição dos adultos. Hoje a gente tem uma lição só pra gente, separado, focado mais pra gente jovem. Pra gente que eu diga eu, né? O senhor já não é tão jovem assim, mas vamos colocar ele ali dentro, né? Então, e pra nós aqui jovem, né, é mais focado nessa lição. E vem falando sobre o discipulado. E discipulado realmente é um desafio, porque eu vejo que há uma grande dificuldade de entender o que é o discipulado, né? Na verdade, discipulado não tem teoria, né? Discipulado tem que ser prática, né? Porque Exatamente. se tiver uma sala para aprender discipulado, acabou, já não é mais discipulado, né? Exatamente. E nessas mudanças da lição, vou ler um texto aqui que está logo na abertura aí da lição, de Escola Sabatina Jovem, explicando por que essas mudanças na lição. E diz assim, ó: desde o quarto trimestre de 2019, a lição dos jovens vem sendo editada em um novo formato. Isso, as palavras do editor. Ela veio para atender à necessidade de uma atualização da antiga lição americana, que permaneceu por mais de 20 anos. Algumas mudanças incluíram, por exemplo, o nome das partes da lição para cada dia. Por exemplo, agora é introdução, ação, compreensão, interpretação, conexão, aplicação e reflexão. Além disso, ela se tornou mais interativa e dinâmica em sua apresentação. Essas são as palavras dos editores. E diz assim, ó: o objetivo foi tornar a lição uma ferramenta útil para que ela possa ser usada em outros empreendimentos missionários além da classe de escola sabatina. E aí tem uma nota explicativa também, aí dizendo que tem uns aspectos aí da lição, que é o mãos à Bíblia, para que você possa pegar a Bíblia e estudar o tema, e nessa parte é que faz ligação aí, faz um link com a lição dos adultos. E vale a pena aí os professores de Escola Sabatina Jovem dar uma olhada aí nesse por dentro da lição e dessa nota explicativa para entender essas mudanças. E João, o tema dessa semana é top, né? Os instrumentos do discipulado. Eu acho que é um desafio para nós aí recapitularmos a lição. A gente fala muito sobre a questão do discipulado, tem que ter o discipulado, mas a gente não ensina quais são os instrumentos, o que você pode usar para discipular alguém ou para receber o discipulado, né? Porque você fala assim, você tem que ser um discípulo de Deus, mas quais são os instrumentos que os discípulos de Deus têm para a pregação do evangelho? Qual que é a forma que o discípulo ele usa para pregar o evangelho, né? E essa lição vem trazendo para a gente aí algumas dicas de instrumentos que podemos utilizar para a pregação do evangelho no discipulado. Isso é verdade. E aí, a base do nosso tema aí, dessa semana, é Mateus 28, 16 a 20, né? Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
evangélicos. É um tema poderoso, né? É um texto Sim. forte, um texto que todo mundo já leu em algum momento. E nós temos um desafio, João, acerca desse tema aí. E tem um trecho da lição que me chama bastante atenção, eu queria ler com vocês. Vou colocar na tela. Diz assim, ó: seja usando uma camiseta que nos identifique como cristãos, ou nos manifestando através de slogans e da mídia, cada geração tem utilizado maneiras criativas de expressar sua fé. Embora toda essa movimentação de tendências e ideias seja inevitável, encontrar a essência da fé é o maior desafio de cada cristão. Nós vemos aqui dois pontos, né? Que foram os 2 pontos que até está grifado ali, né? Cada geração tem utilizado maneiras criativas de expressar a fé. Então, o que acontecia há 20, há 30, 40 anos atrás era uma forma da pregação do evangelho de expressar a fé. E o que acontece hoje é uma forma de expressar a fé diferente. Hoje você está vendo um vídeo falando sobre a lição da escola sabatina dos jovens. Se você colocasse isso 20 anos atrás, as pessoas vão falar que você está louco. Impossível isso. Você sentado no computador da sua casa, no seu celular. Há muito tempo, há 20 anos, acho que nem existia celular. Não existia celular há 20 anos atrás. Estava começando a internet de escada ainda. Porque é mais ou menos a idade que eu tenho, 23, né? Então, que isso, ano 2000 já existia celular, mas poucas pessoas tinham. Tinha, pode ser que existia aquele tijolão, aqueles bip, na época eu acho que era bip, né? Sim. E se eu falasse que, daqui a 20 anos a gente vai estar pregando o evangelho através de internet, que o mundo inteiro vai estar conectado através de uma tela de um smartphone ou de um computador, são coisas que seriam inacreditáveis, né? Mas hoje nós mudamos a maneira de pregar o evangelho, mas encontrar a essência, isso que é o ponto principal, né? Na forma de pregação pode mudar, mas a essência da pregação nunca deve mudar. E qual que é essa essência, Gerson? Qual que é essa essência aí pra gente? A gente tem que usar 2 textos. E esses 2 textos são fundamentais aí, que é Lucas 19, 10 e Tiago 5, 19 e 20. Lucas 19, 10 é um texto que eu gosto muito, que diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E aí Tiago 5, 19 a 20 traz um desafio para nós. E olha o desafio. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecado. Me parece aí, nesses 2 textos, que o objetivo central de Deus é buscar e salvar o perdido. De Jesus foi isso. Ele veio para a terra buscar e salvar o perdido. E agora, se nós queremos também participar desse desafio, nós poderíamos levar alguém à conversão, como diz Tiago. Então, também o nosso foco deveria ser esse buscar e salvar o perdido, né? Então, a essência, basicamente, é salvação e serviço, né? Aquela famosa, salvar as pessoas. Essa é a essência. Então, a forma da pregação pode haver a mudança, a forma do evangelho ser levado, do discipulado ali trabalhar, pode mudar, dependendo do tempo, mas a essência de salvar o perdido, de buscar as ovelhas, né, que estão longe, é a essência do discipulado. Realmente salvar as pessoas, né? Exatamente. E a lição também traz algo interessante, que são os 4 verbos, né, João? Ir, fazer, batizar e ensinar. Esses são os 4 verbos aí do texto, né? Que ele fala assim, vão, façam discípulos, né? Os ensinando e os batizando ali em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Exatamente. Então a gente já tem a linha. Mas qual é o verbo central? Qual que a gente tinha que cuidar mesmo? Porque assim, se a gente pensar nos 4 verbos, a gente pode pensar assim, tá, mas para onde eu vou? Eu faço, eu batizo ou eu ensino? Qual deles, né? Me foco em um deles só, ou nos 4, ou... Ah, não, meu foco é só batizar, meu foco é só ensinar, meu foco é só ir pela vida. Qual deles, qual que é o mais importante? A lição lá traz algo que para mim é difícil. Eu tenho um probleminha com a língua portuguesa. Eu tenho um probleminha com qualquer tipo de língua. E eu tive um probleminha, mas aqui para você vai ser mais tranquilo aqui.
para você entender, eu vou tentar explicar de uma forma. Porque ela fala assim, o verbo, o substantivo, já travou minha mente, tudo aí. Eu não sou tão bom assim em línguas. Mas, basicamente, ele utiliza esses 4 verbos. E o principal que a lição vem trazendo para a gente é o fazer discípulos, né? Esse é o verbo principal, que é o que nós precisamos, que o discípulo, o discipulado tem que ter, né? É fazer outros discípulos. Se você foi discipulado por Jesus, o principal que você tem que fazer é fazer mais discípulos, né? E a lição na página 9 ali traz algo interessante. Eu vou ler até essa parte, diz assim, ó. Embora o verbo ir, que é vão, seja o primeiro da frase, pareça ser o mais ativo, no original ele é um particípio e não uma ordem imperativa. Então não é uma ordem, é uma ação. O mesmo acontece com os verbos batizar, enquanto vocês estiverem batizando, e o verbo também ensinar, enquanto vocês estiverem ensinando. Portanto, o verbo principal da grande comissão dada por Cristo não é nenhum desses 3, mas sim discipular. Façam discípulos. Esse é o único verbo que está no imperativo. Então, este é a ordem. Então, a ordem está no façam discípulos. Esse é o único verbo que está no imperativo e é a única ordem direta. E aí, na página 10 diz assim, portanto, indo, discipulem todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu lhes ordenei. Então ficaria mais ou menos assim, né, João? O fazer discípulos no centro e o indo, o batizando e o ensinando, sendo aí o complemento de fazer discípulos, né? E algo legal desse indo, batizando e ensinando é que ele não mostra que aquilo não é o foco central. O foco central do verso é fazer discípulos. Então, assim, o indo não é o foco central. Então, você não precisa sair. Você, jovem aí que está planejando sua faculdade, está planejando alguma coisa que você quer fazer, você não precisa largar isso para poder fazer discípulos. Enquanto você estiver indo nos seus planos da sua vida, seguindo a sua vida, você pode fazer discípulos. Essa que é a diferença, porque muita pessoa acha que para a gente fazer discípulos, a gente tem que fazer que nem as pessoas que vão para outros países, ou que nem os discípulos, tem que rodar o mundo inteiro para pregar o evangelho. Não, você não pode esquecer seu vizinho que está aí do lado da sua casa. Enquanto você está indo trabalhar, faça discípulos. Enquanto você está indo no mercado, tente fazer discípulos. Enquanto você estiver indo à igreja, faça discípulos. Enquanto você estiver ensinando alguém sobre alguma coisa, tenta fazer discípulos aí. E aí depois vem a questão do batismo também, né? E interessante, você falou isso do vizinho, e tem o vizinho de casa, mas tem o vizinho da cadeira da faculdade ou do colégio, tem o vizinho que senta do lado no trabalho, tem o vizinho do ônibus. É claro que agora com a pandemia a questão do ônibus já está mais limitada, ninguém quer ter um vizinho tão próximo. Exatamente. Tem que tomar o cuidado, todo cuidado, passa o álcool em gel ali no seu vizinho, e aí depois conversa sobre Deus com ele, falando que Deus é o álcool gel que tira todo o pecado. Glória a Deus. É verdade. E aí tem algo interessante, que é a forma, né, de ler o texto. Portanto, indo, discipulem todas as nações. E quem a gente encontrar pode discipular, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu lhes ordenei. E essa questão do batismo é interessante porque, assim, o batismo não é o final da vida cristã. O batismo é o começo da vida cristã. Então, um exemplo, você foi ali com o seu indo, você encontrou seu vizinho da faculdade, seu vizinho do trabalho, e aí começou a ensinar sobre as coisas de Deus para ele. Ensinou e tal, que Deus, não sei o que e tal, explicou, deu estudo bíblico ali, perfeito, a pessoa se batizou. Então você foi indo, ensinou e batizou. Aí o que acontece muitas vezes conosco? Esquecemos a pessoa. Fomos, ensinamos, batizamos, acabou. Não é. E aí você cria o discípulo depois do batismo. Então o fazer discípulos ele vem depois disso, não antes. A gente acha que o fazer discípulo é a única parte de ensinar e acabou por ali. Mas através desse verso, indo, ensinando e batizando, e depois você faz um discípulo. Porque o batismo é o início da vida cristã.
não é o ponto final, não é o acabou, meu trabalho está feito, vou largar de mão e já era. Não, o batismo é o começo do fazer discípulos, né? Interessante, você falou isso, isso é extremamente importante, porque não é a formatura, né? É a matrícula. Exatamente. É a matrícula, não é a formatura. Tem gente que fala, agora batizei e acabou, né? Resolveu o problema. Não, é só o início, que agora ele tem que ir, né? Mas na hora que você é batizado, o pastor fala ali, né, na sua cabeça, o pessoal acha que, fecha os olhos, que é uma oração que o pastor vai fazer, vai interceder pela pessoa. Não, na verdade, quando o pastor impõe as mãos, é uma declaração, mas não é uma declaração que simplesmente eu sou salvo. Não, é uma declaração de envio. A partir de agora eu tenho que buscar outros, né? Eu tenho que ir, eu tenho que discipular outros e aí fazer novos discípulos. O interessante é que a gente enfatiza demais a questão, seus pecados estão perdoados nas águas do batismo. Aí eu fico egoísta, né? Eu fico assim, não, beleza, tô perdoado, tá bom. Mas não é só isso. Na verdade, eu tô perdoado, claro. Mas agora eu me tornei um discípulo para eu discipular outros. Exato, é um começo, né? Exato. É um começo da sua missão. Você é batizado ali e aí você tem que automaticamente sair daí e fazer mais discípulos, né? Com o seu a primeira pessoa que está te discipulando ali do seu lado também. Então é sempre um cuidando do outro, né? Um cuidando do outro e assim crescendo as coisas de Deus. Qual que é o próximo tema que a lição vem trazendo pra gente? Igual gera igual. E tem uma frase que eu achei bem interessante, que diz assim: Jesus poderia ter escrito diversos livros, pregado muitos sermões poderosos e fundado inúmeros centros de treinamentos. Mas em vez disso, decidiu fazer discípulos. Assim, os instrumentos essenciais do discipulado não são livros, programações, sermões, aulas, não são. O maior instrumento para discipulado são pessoas. E olha o que Ellen White fala sobre isso, que é uma frase interessante de Ellen White, está no Desejar de Todas as Nações, 142, que diz assim: Deus poderia ter realizado seu plano de salvar pecadores sem o nosso auxílio. Podia ser anjos, podia ser seres... Ia fazer até melhor o trabalho que a gente. Sem dúvida. Mas, olha, fala lá, mas para o desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, precisamos partilhar de sua obra com o propósito de participar da alegria dele, da alegria de Deus. Quando eu faço a obra de Deus, eu participo da alegria de Deus. A alegria de ver pessoas redimidas por seu sacrifício. Devemos colaborar em sua obra para a redenção dessas pessoas, redenção delas. E eu sempre digo que Jesus, ele teve 12 discípulos, teve então uma quantidade de pessoas maior, mas ele teve 4 mais próximos dele, que era Pedro, Tiago, João e André, que eram os mais 4 próximos dele. Quando ele foi para o Monte da Transfiguração lá, ele falou quem ele chamou? Esses 4 para irem com ele, que eram os 4 mais próximos, que era aquele que ele estava num discipulado um pouquinho mais cerrado, mais certinho, né, mais junto, podemos dizer assim, um tete a tete mais próximo com esses 4. E Jesus discipulou esses 4, para os outros 12 também, mas ele tinha esses 4 mais focados. O interessante do que que a lição vem trazendo para a gente, e que às vezes nós erramos na nossa igreja, que vacilamos, é que pensamos que a programação vai salvar as pessoas. Mas na realidade quem salva as pessoas é uma pessoa só. É o tete a tete, é a conversa. É um salvando um. Você não precisa salvar uma multidão que nem Pedro. Você precisa salvar uma vida. É aquela música do Fernando Iglesias com o Felipe Valente. Acho que é Fernando Iglesias com o Felipe Valente, né? Que ele canta assim, né? Fico impressionado ao pensar que para Deus conseguir me usar é preciso primeiro fechar os olhos e acreditar, sentir a essência do meu ser e cantar. Ó meu Deus, vem minha vida possuir aqui. Você tem que permitir Deus agir na sua vida para você ser um instrumento do discipulado. Se a gente falar assim, Deus, eu não quero, Deus não vai vir arrombar a sua porta e falar, vai sim.
Deus ele bate a porta, ele espera você atender, espera você deixar, e espera você falar, pode entrar, Deus, pode entrar, utilizar minha vida como instrumento para o discipulado, né? Isso mesmo. E tem um texto que mostra como Jesus trabalhou essa questão do exemplo, né? Porque quando você falou ali dos quatro mais próximos a ele dava o exemplo, não só para os 4, mas para os 12. Mas os que estavam mais próximos tinham esse exemplo mais prático, né? Porque quando a gente anda com alguém, a gente pega a característica dessa pessoa, né? João 14:12 diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Você já imaginou fazer algo maior do que Jesus? É difícil, porque aí você pensa assim, pô, ele curou, ele ressuscitou, ele fez coisa pra caramba, né? Como eu vou fazer coisas maiores do que ele, né? Mas ele diz isso, a gente vai conseguir fazer coisas maiores. Só que aí entra, né? Por que a gente não consegue fazer coisas maiores do que ele? É porque a gente não se entregou verdadeiramente a ele ainda. A gente sonha com várias coisas, né? E não tem erro nenhum sonhar. A gente sonha em ter uma profissão, a gente sonha em realizações, ter alguns bens, mas sonhar realmente em fazer obras maiores que de Jesus, eu acho que é mais difícil a gente sonhar isso, né? E aí Sim. A gente acaba nem orando por isso. João 13:15, né? E eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Jesus diz aqui, basicamente, segue o líder, vem comigo, faz da forma que eu estou fazendo que vai dar certo. Só que eu vejo também um outro erro, que a gente não consegue fazer as mesmas coisas que Jesus fez. O primeiro é que a gente não quer. Primeiro ponto, a gente é meio preguiçoso em alguns pontos. Pô, mano, Jesus deixou muita coisa que a gente gosta, muito conforto que a gente gosta para poder pregar o evangelho. E a segunda coisa é que não conseguimos seguir esse exemplo de Jesus corretamente. Como assim? Vamos pegar o exemplo da criança que nasce, né? Você tem um filho aí, ele vai ser exatamente que nem o pai. Se o seu pai ou sua mãe não tem ali o exemplo muito bom, você vai seguir o exemplo dele, que é o que está mais perto, né? Só que quando você fica maior, você tem ali o seu livre-arbítrio, você tem que escolher qual exemplo você quer seguir. O exemplo errado que você teve, às vezes na sua vida, aí, você jovem, que tem uma família desestruturada, você vê um exemplo na sua família que você não quer seguir, ou você vai seguir esse exemplo ruim, que muitas vezes é ruim, ou você vai escolher o maior dos exemplos, que é Jesus Cristo. E aí a gente tem que escolher entre esses dois. Às vezes é mais fácil, mais cômodo a gente seguir o exemplo mais próximo da gente, o exemplo mais carnal, e vacilar várias vezes. Ou a gente segue o exemplo maior, que é Jesus Cristo. Não devemos ter o exemplo carnal. Nós temos que ter o exemplo celestial. E aí, quando o exemplo carnal errar, você fala, tudo bem, ele é ser humano que nem eu, erra que nem eu. Mas o exemplo celestial não errou. O exemplo celestial foi perfeito. E era isso que os discípulos tinham ao lado. O exemplo celestial que não errava. A gente não tem um exemplo celestial do nosso lado, assim podemos dizer, carne a carne que neles tiveram. Mas se nós gastarmos um tempo estudando a palavra de Deus, estudando a Bíblia, passando tempo com ele, esse exemplo celestial vai cobrir todos os exemplos carnais que nós temos aqui nessa terra, né? Sim. E interessante que Mateus 24, verso 14, diz assim, ó: e o evangelho do reino será pregado a todo mundo em testemunho em todas as nações, então virá o fim. Mas é difícil você pensar como isso pode acontecer. Poxa, quantos adventistas nós somos no mundo? Como nós vamos alcançar o mundo todo com o evangelho? Ah, tá, mas não precisa ser adventista, pode ser só aceitar Cristo. Mas como a gente vai chegar no mundo muçulmano atingir todos eles? E Ellen White traz aqui uma proposta, né? Olha o que ela diz. Uma pessoa ganha para a verdade, será um instrumento para conquistar outras. E haverá um resultado sempre crescente em bênção e salvação. Então é o 1 mais 1. Né? Eu ganho 1 e esse 1, eu ganho uma pessoa. Eu era 1, agora somos 2. Se eu continuar buscando 1 e ele buscar outro, seremos 4. E se cada um desses 4 for buscar mais 1, já é 8. Aí começa a progressão geométrica, né? Que é uma multiplicação exponencial de
convertidos, ou pelo menos de pessoas que a gente dá a oportunidade de conhecer a Cristo. E o discipulado ele vai além do estudo bíblico. Acreditamos que o estudo bíblico é o ponto que a pessoa conhece tudo sobre Deus, que ela tem ali todas as certezas da vida dela, e nós vemos que não é assim. Você que é jovem, nascido dentro da igreja, você chega na faculdade e você fica com alguns questionamentos. E você nasceu dentro da igreja. Imagine você, jovem que nasceu dentro da igreja, tendo esse questionamento. Imagine agora aquelas pessoas que ela vai começar a faculdade dela. E ela apenas tem 4 anos na vida espiritual. Imagine a dificuldade que ela vai ter em enfrentar professores, doutorados, ou alunos, amigos de influência, para tirar ela dos caminhos de Deus. E queremos que batizou e já está salvo. E aí fica, nossa, mas o jovem não procura Deus. Mas como colocar um jovem para procurar Deus, sendo que ele ficou apenas 4 anos ali estudando a palavra, ou às vezes nem estudando tão certo, porque largamos de mão. Ele é apenas um frequentador. Vou usar a palavra, a gente é jovem, aqui a gente joga na cara mesmo, não tem problema. Um esquenta-banco. O cara vai, frequenta, tem amigos e tal, mas ele não estuda a palavra profundamente. Então o discipulado ele vai além disso. Ele vai além do estudo bíblico, ele vai algo além, que era o que Jesus fazia. Em todo momento, tá lá, errou. Pedro errou ali quando afundou na água. Jesus falou, Pedro, vacilão, vem aqui, moleque de pouca fé, vai lá pro barco, seu vacilão, e tem que ensinar mais coisas ainda. E mesmo depois que Jesus morreu, ressuscitou, Pedro ainda fazia a besteira. Pedro ainda não queria pregar pros gentios, ficou, daí eu acho que não é bom pregar para eles. Ficou meio tímido, né? E Pedro errou. Então, o jovem, você jovem aí que tá ouvindo agora, você jovem, você vai errar. Mas pode ter certeza que Jesus ele vai estar do seu lado, te ajudando, para que você vai acertando esses erros pouco a pouco. E você, jovem aí, você, professor da Escola Sabatina Jovem, escolha alguém para discipular. Para de ficar com preguiça e ser um passador de lição. Discipule alguém. E agora tem algo interessante que você falou aí. Se o professor da Escola Sabatina Jovem tem que discipular alguém, não é ensinar ele a passar lição. Não é. Discipulado é gente que vai levar novas pessoas. Ou seja, é um levando o outro a Cristo e você vai capacitá-lo a levar outro para Cristo. Então esse é importante, né? É um discipulado... Estar focado na missão. Já que você falou do foco na missão, né? E o grande foco na missão é esse texto de Ellen White, né? Devemos nos aproximar das pessoas individualmente, com simpatia semelhante à de Cristo, e buscar despertar o interesse delas pelas grandes coisas relacionadas à vida eterna. Serviço Cristão 117. Ou seja, o papel desse professor aí tem que buscar alguém individualmente, não é a classe toda dele, não é a unidade toda da Escola Sabatina Jovem, tem que ser uma pessoa individualmente e com simpatia igual a de Cristo, ele tem que buscar despertar o interesse dessas pessoas nas coisas espirituais, nas coisas relacionadas à vida eterna. Porque todos os jovens e todos os adultos têm os sonhos desta terra. E esses sonhos dessa terra têm tirado o interesse dessa pessoa das coisas relacionadas à vida eterna. E essa pessoa precisa retornar a isso, a buscar realmente as coisas que são de interesse eterno, né? Isso é fundamental. Não as coisas passageiras. O foco na missão, nós focamos em várias coisas, em momentos da vida. Focamos no nosso trabalho, para conseguir uma promoção, conseguir um aumento. Focamos em futebol, porque é um entretenimento nosso. Focamos em música, que é um entretenimento nosso. Focamos em várias coisas. Mas não focamos no foco principal, que é salvar pessoas. Na igreja mesmo. Nós focamos às vezes em programações, focamos às vezes em a melhor música. Não, tem que ter a melhor equipe do louvor, tem que ser da nossa igreja. Porque se não for, não está certo. Focamos, tem que chamar os melhores pregadores. Temos que fazer uma semana de colheita. Temos que fazer programações para os jovens. O Caleb tem que ser incrível. E não sei o quê, e não sei o quê. Focamos em coisas que não são a essência, o principal do instrumento discipulado, que é a pessoa. Essa lição falou que nós temos que estar focado no treinamento espiritual e também no treinamento técnico.
Hoje eu vejo que na igreja nós perdemos muito tempo com o treinamento técnico e esquecemos o treinamento do discipulado. Eu vejo o discipulado separado, o mundo quis copiar o discipulado. Como assim? Hoje em dia nas empresas tem um mentor, que é um mentor que ele vai te ajudar ali na sua trajetória de carreira dentro da empresa. Então você chega num determinado cargo de gestão, você escolhe um mentor, que esse vai ser seu mentor por 1 a 2 anos, que ele vai te ajudar na sua carreira até você chegar no ponto que você quer. Esse é o mentor. Ele vai te ajudar nas questões técnicas. A questão do discipulado pula essa questão técnica, ajuda nas questões técnicas, mas o foco dele é na questão espiritual. Então, o discipulado ele não vai focar, você tem que aprender a tocar um violão melhor, você tem que aprender a cantar melhor. Não, o discipulado não vai pensar nisso. O discipulado ele vai pensar assim, essa música que você canta bem, nós temos que usar para a pregação do evangelho. Isso que você faz bem, essa pregação que você fez boa, é para a pregação do evangelho. Eu não vou apenas cuidar da sua parte técnica e esquecer a parte espiritual. O meu foco é a parte espiritual. E depois vem a parte técnica. E aí entra o discipulado, que é estar do lado da pessoa sempre, com foco na missão. Então tudo que você conseguir fazer tem que ser focado na missão, tem que ser focado a salvar as pessoas. Essa é a questão do discipulado no foco da missão, né? Sempre focar em salvar pessoas. Foca uma pessoa, foca em trazer o interesse dela nas coisas da vida eterna, não dessa terra. Foca na missão. Foca nas coisas, nas grandes coisas relacionadas à vida eterna. Sempre quando alguém me pergunta assim, eu posso namorar com fulano de tal, ele é melhor do que os da igreja. Cara, ele vai te ajudar a ir pro céu? Namora com alguém que vai te ajudar a ir pro céu, né? Exatamente. Senão não vale a pena. Quando me perguntam isso daí, eu já dou no meio. Eu posso? Você pode fazer o que você quiser, mano. A vida é sua, você faz o que você quiser. Mas se você for pro inferno, também foi escolha sua. Esse é o negócio. Se você for pro inferno, também, você que escolheu. Não vem jogar essa culpa em mim, não. Então pode o que você quiser, entendeu? E depois acolhe as consequências. Mas a gente sabe que é claro. Se a pessoa for te levar pro céu, tá certo. Se não for te levar pro céu, melhor deixar pra lá, né? Deixa pra lá. João, agora sim nós vamos pro final mesmo. E queria recomendar aí a lição dos jovens para todo mundo. Aí todos os jovens peguem e compra a lição. Cara, não vai no... Assim, o PDF é bom. Eu sei que você pode estudar pelo PDF, é muito mais fácil ali no celular. Mas se você puder comprar a lição é muito melhor. Sabe por quê? Você risca assim, ó. E fica gravado. Você guarda isso aqui, depois você abre, consegue localizar tudo que você precisa aí para recapitular, para relembrar tudo que estudou. Então assiste esse vídeo, encaminha para os amigos, faz um compartilhamento ali, deixa os seus amigos também assistirem, que com certeza as lições vão ser aplicadas na nossa vida e a gente vai ficar aí muito mais perto de Jesus, pois seremos discipulados pelo próprio Cristo, amém? E se você está pensando em discipular uma pessoa, a primeira coisa que você pode fazer para ela é mandar esse vídeo para ela poder assistir. O seu primeiro foco na missão é mandar esse vídeo da pessoa e falar, olha, você vai ser meu discípulo, viu? Vou trabalhar com você esse ano inteiro para nós irmos para o céu juntos. Fantástico. E aí, João, e onde a gente te encontra nas redes sociais? Meu Instagram está aparecendo aí embaixo, @JoãoHDSantos. Esse é o meu Instagram, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa, pode mandar no meu Instagram ou mandar aí no Instagram do @Recapitulando7, correto, Gerson? Tá aí, Recapitulando7, tá aqui. Isso, pode mandar aí, tanto para ele quanto para mim. Se tiver alguma dúvida, se quiser abrir seu coração, estamos abertos aí. E deixa eu fazer um jabá aqui perto de um outro projeto que eu estou trabalhando aqui. Deixa eu já pegar aqui esse tempinho, que é o @libertos.7. É o meu Instagram que estaremos trabalhando aí sobre a pregação do Evangelho. @libertos.7. É isso. 7. E se você quer a lição da Escola Sabatina em PDF, recapitulando7.com.br, quer assistir um vídeo, é uma recapitulação de lição de maneira divertida, mas também inteligente, vem Recapitulando7, @Recapitulando7 no Instagram, no Facebook, e também temos aí o YouTube, youtube.com/Recapitulando7. Seja um discípulo com foco, né? O alvo do discipulado é a lição da próxima semana. Foi um prazer estar com vocês. Nunca se esqueçam, os instrumentos do discipulado são pessoas.
Cristo veio buscar e salvar pessoas. E essas pessoas são realmente aquelas que ele deu sangue. Então pensa, ele deu sangue por você. Você vale muito para ele. E também outros também valem. Vamos buscar os outros. Vamos aumentar os discípulos de Cristo. Que Deus te abençoe. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Final de semana que vem o vídeo vai estar no ar. Esse já vai estar no ar aí. Você vai poder assistir o vídeo, recapitular a sua lição. Vem com a gente. Vamos junto. Foco na missão e seja um discípulo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.